Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender ou ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, como pode Deus ter prazer em mim, se por vezes nos falta maior prazer para com Deus? Mas também como posso ter prazer em Deus se não ouço ou atendo, obedeço a sua palavra? Até mesmo como posso ter prazer em Deus se não tenho real prazer na palavra de Deus? Como podemos, irmãos, ter certeza que Deus está satisfeito conosco em nosso culto? Como podemos ter certeza que Deus está de fato se agradando da nossa adoração? O prazer de Deus na adoração do seu povo é uma verdade sobre a qual a Bíblia não deixa de falar. Ele mesmo, Deus, ordenou a adoração. Se estudarmos o livro de Levítico, já no primeiro capítulo vamos encontrar uma soma de orientações de Deus para a oferta, o sacrifício em adoração a Ele. Saul estava voltando da guerra, trazendo alguns animais, e Samuel disse para ele que ele estava errado. Ele disse: mas é para adorar a Deus. Samuel continuou repreendendo Saul, mas com uma rápida olhada, às vezes até ficamos do lado de Saul. Ele estava fazendo o que Deus quer que seja feito, a adoração. Então ele queria adorar a Deus, não estava de todo errado, mas acontece, irmãos, que a adoração sem obediência à orientação de Deus não tem valor algum. É uma adoração imposta na presença de Deus pelo adorador. E era isto que Saul estava fazendo. É como se Saul dissesse: estou adorando a Deus do jeito que eu quero fazer. Eu sou o rei, eu que mando, e eu vou adorar do meu jeito. Esta ousadia aqui de Saul nos faz ver que não podemos servir a Deus
de qualquer maneira. Inicialmente, irmãos, nós podemos ver aqui Deus rejeitando a oferta de Saul. E mais ainda, podemos ver Deus rejeitando a oferta e rejeitando também o ofertante, porque Deus tinha ordenado Saul como rei em Israel a combater os amalequitas, um povo que estava pressionando, prejudicando, atacando muito o seu povo. E Samuel então consulta a Deus e Deus ordena Saul com seu exército a combater os amalequitas e disse que entregaria nas mãos de Saul os amalequitas. Mas Deus também deu uma orientação especial. Deus orientou Saul dizendo para destruir tudo e não trazer nada como geralmente os exércitos faziam. Traziam escravos, traziam despojos, riquezas, ouro, mas Deus ordenou, é para destruir e nada trazer dos amalequitas. Essa orientação é que não foi seguida, porque no verso 14 do capítulo 15 e o verso 15, então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço, falando com Saul? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Ele começa a se esquivar um pouco, como os seus soldados tinham trazido. Os trouxeram, ele não disse nós trouxemos, mas diz: os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente, disse Saul, ele querendo arrumar uma desculpa. Foi para a adoração a Deus, ia ficar então quanto tempo adorando a Deus? Trazendo tantos bois, ovelhas para o sacrifício. Eles os trouxeram, disse Saul. Foi Deus ordenando Samuel ir ao encontro de Saul para reprová-lo. Será porque, meus irmãos, Deus deu esta ordem para Samuel? Porque Samuel foi ao encontro de Saul para impedir esta oferta, que provavelmente, pelo menos alguma oferta daquelas ovelhas em sacrifício seria oferecida a Deus. A pergunta é, para ser mais esclarecedora, de onde, de que povo Saul estava trazendo as ovelhas e bois para ofertar a Deus? De que povo? Um povo inimigo de Deus, um povo com iniquidade. Como diz um teólogo reformado, Dr. Langes, ele fala: as ofertas externas são uma abominação ao Senhor quando falta o coração cheio de amor, o coração obediente e a humilde consagração. Certo estava Davi, quando alguém queria dar a ele ovelhas e ele queria comprar, mas o possuidor das ovelhas
tão admirador de Davi, que queria, não precisa pagar, eu vou dar a oferta, eu vou dar mais para vocês oferecer ao seu Deus. Davi não aceitou e ainda falou: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Deus mostrou assim a sua vontade a Saul. Esta vontade de Deus, não porque, irmãos, foi uma vontade que Saul poderia obedecer ou não, dependeria dele. Lembra os irmãos, sempre quando falamos de Deus revelando a sua vontade, nós temos que lembrar que a vontade de Deus é ensinada em sua palavra em dois aspectos bem diferentes. Aquela vontade ordenada, que ele diz, é para fazer assim, e por mais que o mundo inteiro diga, nós não vamos fazer assim, Deus diz, vai ser assim, e tem que ser assim, e faz acontecer assim. É uma vontade ordenada. Mas tem a vontade na Bíblia, que é chamada de preceptivo, uma forma de identificar aquela vontade de Deus, que Ele ordena, expondo a sua vontade, mas o ser humano pode fazer, ou pode não fazer, e nisto está pecando contra a vontade de Deus. Fazemos assim todos os dias, o dia inteiro, por vezes, quando nós contrariamos a vontade de Deus. Mas não é porque esta vontade preceptiva o ser humano pode fazer ou desobedecer, que Deus está autenticando a desobediência, que Deus está concordando ou aprovando a desobediência. O maravilhoso é obedecer quando nós temos a oportunidade ou podemos desobedecer, mas obedecer. Por isso, Davi, ainda falando no Salmo sobre sacrifícios e ofertas, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, não desprezarás. Ó Deus, meus irmãos, a desobediência em tempo de crise não é justificada pela crise de forma alguma. No caso de Saul, era tempo de guerra, um tempo difícil para ele, para todo o Israel. Então parecia algo generoso demais da parte do rei, aparentemente, mas nada agradável a Deus. Nós podemos pensar em fazer um pouco diferente da palavra de Deus, mas se lermos bem o versículo 23, posterior ao que fizemos a leitura, nós encontramos Samuel falando com Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos no lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja, lendo estas palavras e considerando que a Bíblia é um livro que nos ensina através de preceitos, de princípios, e também nos ensina por exemplos aqui registrados, então, irmãos, precisamos ter cuidado, muito cuidado. Quando olhamos para o nosso tempo, nós não temos os amalequitas nos pressionando, trazendo danos
para voltarmos de uma guerra vitoriosa, ainda que desobedientes, modificando, querendo agradecer a Deus da nossa própria maneira. Não estamos nesse contexto histórico, estamos numa outra época da história, mas o princípio com o qual Deus trata e considera o seu povo é o mesmo. Deus é imutável neste caso. Estamos saindo também de uma guerra, não contra os amalequitas. Agora, cidades estão dizendo não precisam usar mais as máscaras, não é assim? São indicadores de que essa pandemia terrível que veio assolar a nossa vida está de fato diminuindo, está passando, pelo menos é o sentimento que nutrimos, dada as decisões dos governos também. Parece mesmo estar ameno, está diminuindo, estamos retornando desta luta. Mas tem uma coisa, o estrago que esta pandemia está deixando na vida dos cristãos é, sem dúvida alguma, irmãos, um estrago muito maior do que o dano físico. Não pode ser, diria alguém, porque quantas são as sequelas? Pessoas conhecidas que estão ainda lidando com a dor, perdas, porque quantas foram as mortes no mundo. Mas a questão, irmãos, não é só física, ela é também de cunho moral, ela é de cunho espiritual, e assim nós podemos ver a frieza para com Deus. É uma frieza que está marcando muitos corações cristãos, uma frieza que está marcando quão grande está sendo a incredulidade. Ora, precisamos então ter cuidado, porque Deus é gracioso, Deus não é bonzinho para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Deus é bom, é misericordioso, é diferente, mas Deus não é manipulável pelo ser humano, como Saul achou que poderia fazer. Estava trazendo dos melhores do gado, do rebanho em geral, dos amalequitas, e chega para Samuel: não, mas é para oferecer a Deus. Deus não é manipulável. Não podemos fazer isto e, portanto, precisamos ter cuidado, porque Deus sempre disciplinou o seu povo, não simplesmente para castigar, mas numa demonstração do quanto Ele ama o seu povo, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele ama a sua igreja. Sua palavra está repleta de incentivo à igreja quanto à disciplina, porque o pai que não disciplina é o pai que não ama o filho. Se ama, disciplina. Somos disciplinados para a manutenção da nossa salvação, a nossa vida com Deus, e Deus sempre disciplinou o seu povo. No Antigo Testamento, nós encontramos Deus sempre trazendo o seu povo desviado dos caminhos da retidão de Deus, trazendo de volta numa forma de disciplina. Pouco falamos sobre, por exemplo, o profeta Amós, o boieiro,
E Deus pegou um plantador de sicômoros, figos bravos, ele cultivava. E Deus o chamou para falar com o seu povo. E é interessante porque é bom ler o profeta Amós, poucos capítulos, parece 28, 9 capítulos, e história maravilhosa. E Amós foi falar com o povo e disse, da visão que ele teve de Deus, ele disse, eu vi o Senhor, ele estava, diferente de Isaías, que viu no templo, Deus estava sobre o alto, sublime trono. Amós diz, ele estava sobre o muro, e ele tinha na sua mão o prumo. Prumo é a tradução da Almeida, porque é claro que todos os leitores em português sabem o que é um prumo, uma ferramenta do pedreiro que vai construir o muro, a casa, e tem que colocar o prumo para ver se está certinho. O que Amós estava dizendo é que Deus estava usando o prumo para com Israel, e Israel estava pendido demais, fora da retidão de Deus. Ora, irmãos, se tivéssemos aqui um prumo de Deus e começássemos a colocar este prumo em nós mesmos, eu não tenho dúvida que eu seria o primeiro a ser reprovado. Sim, estou certo disso. Eu temo muito o prumo de Deus, mas tem algo maravilhoso, é que primeiro, para com a sua igreja, Deus nos coloca primeiro em Cristo Jesus. Depois que Ele nos coloca em Cristo Jesus, Ele vem com o seu prumo. Está certinho? Aí sim, Ele fica com muito prazer. Ele tem prazer em nós, por causa de Cristo Jesus. Acham por quê? O apóstolo Paulo pregou dizendo, não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Só que este viver em Cristo, meus irmãos, não tem jeito. Estar em Cristo significa obediência à palavra de Cristo. Não tem jeito de estar em Cristo para ali Deus provar o seu prumo para ver se está em retidão, se não tem obediência à palavra de Cristo. É uma contradição. Então, Samuel falou com Saul. O prazer de Deus não está na oferta em sacrifício, mas no coração obediente. Deus não está contente. E na Bíblia nós podemos continuar lendo. Deus falando, acaso eu bebo sangue de carneiros, como carne de cabritos? Mas a oferta era necessária, apenas um ato externo, mas o que vale é a ação interna do coração, da mente. O que temos ali? A palavra de Cristo ou os nossos caprichos? O que temos ali? Os nossos intentos ou a palavra de Deus, sobre a qual devemos andar para Deus receber e ter prazer na nossa adoração, no culto a Ele e mais, para Deus ter prazer em nossa vida. Então, irmãos, eu creio que esta palavra registrada aqui quanto a este erro
de Saul, que lhe custou muito caro, o trono. Está aqui não para criticar Saul, mas para exortar a igreja. Porque Samuel falou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer ter prazer em nós, mas Deus quer ter um prazer honesto em nós. Para isso, o nosso prazer de Deus e em sua palavra deve também ser honesto em nossos corações. Que Deus nos ajude. Oremos, irmãos. Gracioso Deus, ó Pai poderoso, no final deste culto dirigido a Ti, nós ainda seguimos com nossas orações e com os nossos corações agradecidos. Louvamos-te, Senhor, pela dádiva da palavra eterna, a palavra eficaz, bendita, que nos instrui quanto à maneira como devemos viver. Somos agradecidos porque temos a segurança, visto que somos conduzidos por Tua palavra e porque o Teu Espírito Santo supervisiona a Tua igreja. Nós adoramos o Teu nome
porque temos esta salvação bendita em Cristo Jesus. Temos o significado do nosso viver neste mundo. Somos agradecidos porque este período que ficou caracterizado como pandemia é um período que está passando. E te agradecemos porque o Senhor nos livrou de mal maior. Mas também, ó Deus, tira dos nossos corações qualquer gesto, qualquer atitude que provém desta pandemia, ou qualquer sequela no aspecto moral e espiritual desta pandemia, e nós não venhamos a ficar acomodados, isolados, mas que haja em nossa mente, em nossos corações, o desejo de voltarmos de forma integralizada, integral, a tua obra como igreja neste mundo, a testemunhar, a proclamar a tua palavra. Assim, ó Deus, ajuda-nos para que neste retorno possamos fazer em obediência à tua palavra, jamais nos esquecendo dos princípios do teu ensino. Aqueça os nossos corações, aqueça a nossa vontade com a tua graça, com a salvação que o Senhor providenciou e nos deu essa salvação. Dá-nos, ó Pai, a alegria de podermos servir ao Senhor como igreja, aviva em nós a disposição de obediência à tua santa palavra. Então nós oramos em favor do departamento missionário da tua igreja, a Igreja Evangélica Reformada, que no próximo domingo faz as alternâncias de culto para o ensino da tua palavra, para a motivação que a tua igreja precisa ter nas atividades missionárias, evangelizadoras, as quais somos chamados como povo de Deus. Assim venha o Senhor mesmo, em misericórdia, supervisionar esta atividade, para que a tua igreja possa semear, mas não qualquer semente, mas a semente da tua palavra, do teu Evangelho. Assim venha nos ajudar e nos abençoar, para que possamos fazer em obediência à tua palavra. Abençoa aqueles irmãos que há dias por eles oramos, pedindo a tua intervenção, a cura, dando, ó Deus, o tratamento certo para a saúde de cada um. Nós somos te agradecidos por esta dádiva e continuamos pedindo em favor de cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.